Então, pessoal, baseado nesse último vídeo que eu fiz sobre habilidades sociais, né, e pensando aqui em uma resposta para o Vinícius do Colunas Tortas, ele fez um vídeo chamado Rico não ajuda ninguém, pois não é trouxa. O Vinícius é um criador de conteúdo que eu acompanho, eu assisto a quase todos os vídeos dele, eu acho que ele contribui muito para diversos debates, né. Eu não sei se existe alguma validação empírica para isso que ele falou, ou se foi baseado nas experiências pessoais dele. Eu realmente não saberia dizer porque nos meus contextos, né, minha família não é rica, meus pais sempre trabalharam, né, e eu não frequentei colégios particulares. Na verdade, no terceiro ano do ensino médio eu frequentei, mas eu não me dei muito bem. Eu preferia o colégio militar, que tem outros tipos de pessoas por lá, né? Pessoas que geralmente moram em outros contextos, né? Não exatamente no plano piloto, né? Que é o lugar mais nobre aqui de Brasília, ou em Águas Claras, né? Também nunca me dei muito bem com o pessoal de Águas Claras. Ele fala em solidariedade, né? Entre ricos, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu sempre vejo solidariedade associado mais ao contexto comunista. Ajudar o outro sem esperar nada em troca, na realidade, para a análise do comportamento, né, as mesmas situações ambientais que podem promover o comportamento altruísta, talvez o pertencimento a uma comunidade verbal em que esses comportamentos são altamente admirados, né, gera seus próprios reforçadores naturais, que geralmente tem a ver com admiração e respeito dos demais. Então, as mesmas situações ambientais que podem fazer com que uma pessoa se transforme em alguém altruísta, também podem fazer com que alguém seja violento, né? E, na verdade, a mesma pessoa que se comporta de forma altruísta em determinadas situações, caso seja, sei lá, constrangida, caso seja dadas as situações ambientais corretas, ela pode se comportar de forma agressiva e de forma alguma a gente avalia moralmente nem as pessoas que se comportam de forma altruísta, nem as pessoas que se comportam de forma violenta. Em psicoterapia, o que a gente faz é tentar encontrar formas mais adequadas de se comportar para o paciente, né? Eu acredito que quando a ajuda é empregada, né, de forma, digamos, a constranger a outra pessoa a uma reciprocidade, então a gente está falando de um comportamento manipulativo, né? Um comportamento que não especifica de forma direta quais são, qual é o seu reforço, né? O comportamento manipulativo diz respeito a arranjar as situações ambientais, né, especialmente as sociais, para modelar ou alterar o comportamento de outra pessoa. Então, a gente fala que o comportamento manipulativo é uma classe de respostas. Geralmente envolve o uso de operações estabelecedoras, como, por exemplo, os sentimentos de culpa ou privação. Né? Por exemplo, privação de afeto. No meu último vídeo eu falei, por exemplo, sobre o tratamento de silêncio, né, que é muito comum em relacionamentos abusivos, mas a gente pode pensar em outras formas de comportamento manipulativo, como indiretas, por exemplo. Em comportamento verbal, o Skinner define uma determinada classe de comportamentos como mandos disfarçados de tato. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloque o ar-condicionado numa temperatura muito baixa, né, no consultório. Então chega o paciente, ele fala, nossa, mas está frio aqui, né? Na realidade o que ele quer é pedir que eu desligue o ar-condicionado ou que coloque numa temperatura mais agradável. O problema desse tipo de comportamento é que ele não especifica exatamente qual é o seu reforço. Então eu posso falar simplesmente, tá frio aqui, e continuar com o ar-condicionado na temperatura que mais me agrada. O problema de você falar exatamente qual é o reforço, né, ou se comportar de maneira assertiva, falar sobre os seus sentimentos, impor limites nas relações, envolve a possibilidade de rejeição, como a gente viu no vídeo sobre habilidades verbais, em que eu dei uma ênfase ali
em situações de confronto, né? Kohlenberg e Tsai, que escreveram Psicoterapia Analítico-Funcional, discutem comportamentos clinicamente relevantes, né? Então a gente teria os comportamentos a enfraquecer e os comportamentos a fortalecer. Os comportamentos a enfraquecer geralmente são aqueles que os pacientes chegam em consultório apresentando, né? E que geram consequências aversivas para a vida deles. Notem, quando a gente fala de um comportamento clinicamente relevante, não é clinicamente relevante que o paciente deixe de se comportar de maneira verbalmente agressiva com alguém que manipula ou com alguém que realmente não faz parte da comunidade verbal do paciente, né? Alguém com quem ele tem pouco contato, né? Alguém que, enfim, o ofendeu, alguém que, né? Não existe, porque a gente não faz avaliação moral, a gente não é igreja, né? Então a gente analisa o que está aparecendo ali como sendo importante para o cliente. Uma pessoa que não faz parte do convívio não é uma pessoa que a gente define como alguém com quem o paciente deva manter necessariamente uma relação, né? Na realidade, pode ser até interessante que o paciente aprenda a reconhecer em quais contextos que o comportamento dele vai ser reforçado, em quais contextos que só podem gerar consequências aversivas, né? Em determinados contextos de assédio moral, a gente fala que é impossível o paciente se comportar de forma assertiva e ser bem-sucedido, né? Quer dizer, o que controla o comportamento da pessoa que pratica o assédio moral não é exatamente o benefício do paciente, né? Então, em alguns casos, o ideal é que a gente aprenda a reconhecer os contextos nos quais o comportamento do paciente pode ser reforçado. Até lembrei de um trecho aqui, mas eu não vou conseguir pegar a tempo, né? A vida é espontânea, pensou muito, aí foi mal. Então, por exemplo, comportamentos de esquiva de intimidade, né? Elogios excessivos visando gerar culpa no outro, vitimização, né? Tudo isso representa um comportamento a enfraquecer, né? E daí a gente fala que é importante adquirir habilidades sociais no sentido de a pessoa aprender a se comportar de maneiras diferentes, né? E que serão mais provavelmente reforçadas, né? Além disso, o comportamento assertivo costuma gerar menos reações aversivas, né? Porque quando você se comunica de forma agressiva, como mencionado no último vídeo, isso frequentemente provoca afastamento das pessoas. Por outro lado, se você deixa frequentemente as pessoas ultrapassarem os limites impostos nas relações interpessoais, você pode até manter a relação, né? Geralmente quem se comporta assim tem medo de perder a relação. A gente vê isso muito frequentemente em pessoas que estão privadas de relações de afeto, né? Quando a pessoa tem outros contextos que reforçam seu comportamento, é mais difícil, né, de ela se ver presa em um relacionamento abusivo, por exemplo. Então, é por isso que nos casos de relacionamentos abusivos, o abusador, que é muito mais frequentemente um homem, ele tenta privar a companheira do acesso a outras comunidades verbais que possam dialogar com o paciente, né? Expor para o paciente o quão absurda é aquela situação. No caso de pacientes que têm múltiplos contextos nos quais ele se relaciona, acesso a outros reforçadores sociais, né? Então isso se torna menos provável, né? Um paciente que está em psicoterapia, ele tem maiores chances de, através das intervenções do psicoterapeuta,
identificar os contextos nos quais os comportamentos abusivos e manipulativos ocorrem, né? Além de ele mesmo aprender a lidar melhor com esses comportamentos através do seu próprio comportamento verbal e da aquisição de habilidades sociais, tá bom? Então, até logo menos.